Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou o consultor da RoboInvest. Junto com o Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI e APMEC, somos a equipe técnica da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos continuar aí uma nova série de vídeos, né, que estamos fazendo aí já faz algumas semanas, mostrando tudo aí sobre a estratégia, desde o básico ao avançado, tá? Então estamos começando aqui com os critérios, né, os nossos parâmetros ali do software na Smartbot, depois vamos avançar para o software no MetaTrader 5, falando tudo aí desde o início realmente do nosso operacional, tá? Então se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, esse aqui é o quarto, né? Assista lá, tá tudo disponível gratuitamente ali no YouTube, tá bom? Pessoal, seguinte, então deixa eu entrar aqui na Smartbot só para a gente retomar aí o que a gente já viu, né? Então aqui é o nosso software na Smartbot, né? Então olha lá, já falamos sobre instrumentos financeiros, né? Os ativos, tal. Gráfico, já mostrei o gráfico ali um pouquinho como é que funciona, gráfico de minutos, fractais, dólar, índice, S&P 500, Bitcoin. Já falamos sobre gerenciamentos de ordens, né? O que significa cada coisa aqui, ordem é limite, ordem é mercado, sentido de operações, já falamos sobre esse básico aqui. E hoje nós vamos entrar na parte já divertida, né? Que é aqui o critérios de entrada. Então vamos lá. Critério de entrada. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos começar aqui no critério de entrada, veja só falando rapidamente, nós não vamos falar sobre todos esses critérios de entrada aqui, tá? Vamos falar sobre a maioria deles. Por quê? Só o que é mais relevante, tá? Por exemplo, nós vamos falar sobre o distanciamento de média, que é o básico da estratégia, é onde tudo começou, o que a gente realmente opera diariamente. E FR, não vamos falar sobre FR. Se você quer conhecer sobre FR, você entra aí no YouTube, digita IFR, índice de força relativa, você vai entrar um monte de material, mas a gente usa muito pouco isso aqui, tá? É uma funcionalidade a mais para quem quer utilizar, tá? Mas não está no escopo básico da nossa estratégia operacional, né? Então, agressão, vamos falar muito sobre agressão, tá? Range do toque na média, também vamos falar rapidamente sobre isso aqui. Variação percentual, nem vale a pena falar, não, é algo que a gente usa muito pouco também, assim como intervalo diário, tá? Então eu quero passar aqui realmente do que importa para o nosso operacional diário, nossas operações que são 99%, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Os outros critérios aqui são mais composições, para traders que já operam isso aí, então não precisa nem entrar muito em detalhes, né? Mas isso que eu falei para vocês aqui, a gente vai falar com bastante detalhes aí sobre tudo isso aí. E tem muito mais coisa, né, galera? Então tem muito mais coisa aí, inclusive aqui na Smartbot, depois quando for para o MetaTrader 5, aí segura, né? O MetaTrader 5 tem um zilhão de coisas lá. Bom, vamos lá, distanciamento da média móvel. Clicando aqui, esse aqui é o nosso critério de entrada principal, tá? Então eu vou mostrar no gráfico ali um pouquinho para vocês como é que funciona então o nosso distanciamento da média, que galera, é o nosso principal critério de entrada, né? É o raiz da estratégia, tá? Então vou explicar um pouquinho para vocês como funciona. Bom, primeira coisa, média, pessoal, aqui no média você pode escolher o tipo da média móvel. A gente usa exponencial, tá? Não precisa entrar muito em detalhes sobre isso, é mais sobre a formação da média. Então vou explicar um pouquinho mais ali no gráfico para vocês, tá? Então aqui são esses dois campos. O que é? Número de períodos, aí você vai colocar aqui qual o tamanho da média, galera. O que a gente usa mais aqui, né? Média 25, tá? Por que a gente usa a média 25? Muita gente acha que é uma média assim diferenciada. Pessoal, a média 25, quais a gente usa? 7, 25, 50, 100. A gente usava 100 desde o início aí. Aí a gente passou a usar depois mais 7 e 25, uma média rápida. A 25 é muito boa, pessoal. Eu considero muito boa e me ajustei muito a ela, porque é uma média, digamos, mediana, tá? Nem muito rápida, nem lenta, te dá um pouco de tempo. Então a gente trabalha em cima dela. Não é uma média mágica. Não, ela é só uma média que tem uma boa relação tempo, tá? Então você vai ver que a gente trabalha com o tempo, né? O tempo é um fator importante para a gente. Então a gente considera ali que no gráfico de minuto uma média de 25 períodos, ou seja, os 25 últimos minutos do preço de movimentação, vou falar no gráfico, é uma média importante. É uma média assim, boa, tá? Então a gente tem muitos dados, experiência, informações, estatísticas, probabilidades em cima da média 25. Ela não é mágica, nada. Ela é só uma média que a gente considera intermediária, boa de trabalhar, e a gente ganhou uma grande experiência nela. Por isso que a gente se baseia geralmente para operar, tá? Mas não tem nada extraordinário. A média, pessoal, é média. A média o que é? Preço-tempo. Só isso. Se você pegar uma média mais longa,
vai ser tempo maior pelo preço. Uma média mais rápida, tempo menor pelo preço. É tudo preço e tempo, só isso. Então você vai ajustar qual tempo você acha legal ali e vai se adaptar a isso, tá? Então é isso que a gente faz. E a variação dx da média, tá? Então aqui, pessoal, eu vou mostrar no gráfico também, é o que? É a distância do preço em relação à média móvel que você vai querer entrar na operação. Então, por exemplo, aqui a gente está no dólar, né? A gente está falando aqui que a gente vai utilizar uma média 25 e o que a gente vai clicar aqui, ó? Vai colocar aqui. A gente vai falar que quando o preço, a distância do preço for, por exemplo, 10 em relação à média 25, quando o preço andar tanto para cima quanto para baixo 10 pontos de dólar em relação à média 25, eu quero que o nosso software entre na operação. Execute aí aqui, ó, os critérios, o gerenciamento de ordens. Vai entrar com um contrato aqui, tá? Ordem limite, ok? Então esse aqui é o nosso start, é o nosso critério de entrada. Quando acontecer essa condição, tá? Quando acontecer essa condição, ele vai entrar na operação, tá? Bom, veja que aqui dentro do critério de distância da média tem outros campos aqui, olha, ativar incremento, isso aqui é um pouco mais avançado, a gente não utiliza muito não, tá? Mas quem sabe depois eu falo mais um pouco sobre isso aí. Bloquear entradas até o toque na média também é um critériozinho ali que eu vou falar depois rápido. Bloquear novas entradas após perda. Isso aqui eu uso específico em alguns setups, tá? E saída por distância, isso aqui é importante falar já nessa aula, tá? Bom, eu vou mostrar aí no gráfico para vocês, que é o seguinte, tá? Então vamos lá para o gráfico que é mais fácil para vocês entenderem, né? Então vamos lá, pessoal, relembrando das primeiras aulas, né? Então, eu tô aqui no gráfico de dólar, gráfico de 1 minuto, cada candle, né? É 1 minuto de movimentação do preço, tá? Então, olha aqui, 9 às 10, 10 às 11, 11 a meio-dia. Então, aqui são 3 horas de movimentação do preço, tá? Cada candle tem 1 minuto aqui, ou seja, em 1 hora tem 60 candles de 1 minuto. Quando a gente fala ali que a gente vai entrar, vai monitorar a média 25, o que é a média 25, pessoal? São os últimos 25 minutos de movimentação do preço. Ou seja, vamos lá, essa linha aqui é a média móvel, tá? É a média de 25 períodos. Primeira coisa, pessoal, nós vamos esperar os primeiros 25 minutos para iniciar as operações. Por quê, pessoal? Simples de entender. Uma vez que nós vamos monitorar a média de 25 períodos, nós temos que esperar esta média ser formada com a movimentação do preço do dia corrente. Tá ok? Então, quando começou aqui, olha aí, 9 e 1, tá? 9 e 1. Começou a movimentar o preço. A média 25, ela está pegando os 25 últimos minutos, que é do dia anterior. Isso não é muito inteligente, tá? Não faz muito sentido no nosso trade. Por quê? Cara, o dia anterior pode ter acontecido um monte de coisa diferente. Abriu com gap, para cima, para baixo. Hoje é outro dia. Nós temos que esperar a formação da média móvel no dia corrente. Então, quando isso acontece? Às 9h25. Às 9h25, olha aí, vamos pegar aqui, ó, 9h25, nesse candle aqui, aconteceu o quê? 25 minutos, 25 últimos candles no próprio dia, ou seja, o que é essa média móvel aqui? Olha, então nesse caso aqui, ó, 9h25, onde é que está a média móvel? Está aqui, ó, está aqui em cima, tá? Esse ponto aqui, às 9h25, ele pegou os últimos 25 minutos de preço, somou tudo e dividiu por 25. Tá ok? É isso, é a média. Pessoal, é a média móvel de 25 períodos é a média de preço dos últimos 25 minutos. Só isso, nada mais. Nada extraordinário nem sobrenatural. É a média do preço. Tá ok? Se o preço estiver caindo, ou seja, mais candles de queda do que de alta, tal, a média móvel vai estar caindo. Vai estar mais baixo. Se o preço estiver subindo, começar a subir aqui, ó, a média móvel vai subir. Porque a média móvel de 25 períodos é o preço. Tá? Então veja, às 9h25, a média móvel é composta pelos últimos 25 minutos de movimentação. Às 9h26, o que acontece, pessoal? Ele vai desconsiderar o primeiro aqui, né? Candle, às 9h01, e vai considerar o 9h02.
e depois 9,26. Ou seja, a cada minuto que for passando, ele vai desconsiderando um minuto aqui e vai pegando o minuto corrente, que no caso ali vai estar em tempo real, né? Então, a média móvel, ela é mutável, ela está sempre se alterando, de acordo com os últimos 25 minutos. Então, às 9h30, a média móvel é composta dos últimos 25 minutos, das 9h05 às 9h30, e vai fazendo isso minuto a minuto, tá? Ela vai se alterando, pegando o último minuto ali e deixando o anterior aqui do primeiro, tá? Então é isso, galera. A média móvel de 25 períodos, de qualquer outra média de tempo gráfico ali, 7, 50, 100, a média é sempre isso, tá? É sempre... Agora, por exemplo, se você está usando uma média de 100 períodos, a média de 100 períodos só vai ser formada quando acontecer os primeiros 100 minutos. Tá? Tem que ter a média 7, 7 minutos. Média 25, 20 sobre os 25 minutos. Tá? Então, tem que ter esse entendimento aí. Bom, e o que acontece, pessoal? Olha a movimentação do preço. O preço subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, lateralizou, aí caiu. E a média móvel vai acompanhando, olha aí, ó. Vai acompanhando de acordo com o que o preço vai fazendo. O preço está caindo, a média móvel vai cair. Por quê? Porque a média é o preço, pessoal. Tá? A média é o preço. Agora, o que acontece? Então, vamos pegar aqui, ó, esse movimento mais forte um pouquinho aqui, tá? Então, olha só, a média móvel está aqui, em cima do preço. Por quê? Porque o preço está lateralizado, ó. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. A média móvel está aqui, ó, em cima do preço. Porque o preço está oscilando pouco, então sobe da média, cai da média, sobe da média. O preço não está se movimentando muito, então a média está praticamente aqui juntinho do preço, tá? Em alguns momentos, o que acontece? O preço faz uma movimentação mais forte, seja de queda ou seja de alta. Para a gente indifere isso, tá? E aí está o grande ponto da nossa estratégia, tá? A nossa estratégia, o nosso ponto de entrada, tá? É o distanciamento da média móvel, tá ok? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Nós vamos buscar oportunidades quando o preço se distanciar da média móvel, tá? Então, por exemplo, o preço se distanciou da média móvel quando? Aqui, aqui, aqui também, mas muito pouquinho, tá? Então, vou pegar só os maiores para vocês terem uma melhor ideia, tá? Nesse ponto aqui, ó, várias oportunidades a gente teve aqui, já vou mostrar mais vezes como funciona, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, o preço está aqui, a média móvel está aqui parada. De vez em quando, o preço vai fazer o quê? Subiu, 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 subiu e vai se distanciar um pouco da média móvel. Aqui, mesma coisa. Se distanciou um pouquinho da média, visualmente a gente já consegue ver, né? E aqui também, olha lá. Tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós estamos interessados nessas distâncias. Quando o preço se afasta da média móvel, tá? Nós vamos monitorar qual é essa distância. O quanto o preço se afastou da média móvel. Tá? Então, entenda o seguinte, é simples, pessoal. Tá? Veja, o nosso critério de entrada, isso precisa ficar muito claro. O nosso critério de entrada não tem absolutamente nada de sobrenatural. Porque muita gente aí fica buscando critérios de entrada que são mágicos. Olha, esse critério é mágico. Sempre que acontece, dá o nosso ganho. Isso não existe, isso é fantasia. Tá? O que existe, pessoal, são dados estatísticos. Nós vamos monitorar todos os movimentos do mercado. Esse movimento, esse pequenininho, esse maior, esse grande, esse pequeno, esse pequeno, esse pequeno, esse. Todos os movimentos. Quando o preço se afastar da média, a gente vai monitorar e vai pegar essa informação com o indicador estatístico. E nós vamos ter informação do que, pessoal? Nesse ponto aqui, olha, nesse ponto aqui, o preço se afastou em torno de 7 pontos da média. Nesse movimento aqui, o máximo que ele se afastou foi em torno de 5 pontos da média. Nesse movimento aqui, o preço se afastou em torno de 10 pontos da média. E a cada movimento, a cada candlezinho, a gente vai pegar qual que é a distância que o preço está da média. Tá? E nós vamos monitorar o que, pessoal? As dispersões que esse preço está fazendo.
Então, quantas vezes ele se afastou da média em 5 pontos? Em 6 pontos, em 7, em 8, em 9, em 10, em 12? Quais foram as máximas? Quais foram as mínimas? A gente vai analisar tudo isso. Por quê? Porque a nossa estratégia, ela entende o quê? Que naturalmente, quando o preço se afasta muito da média, a tendência dele, o que, que é? É retornar para a média. Galera, isso mais uma vez, isso não é mágico, isso é matemática pura. O preço compõe a média é feita do preço. Então, se a média vai se ajustando de acordo com o preço, elas vão se encontrar em algum lugar. No caso aqui, olha, o preço subiu, se afastou da média, aí veio, tocou média. Aqui mesma coisa, se afastou da média, veio e tocou média. Por quê, pessoal? Naturalmente, isso vai acontecer, é matemática. Em algo mais rápido ou mais lento, ele vai tocar na média. Nesse caso aqui foi super rápido, nesse caso aqui foi mais lento. Olha, o preço afastou da média, afastou bastante, só foi tocar a média aqui. Mas veio tocar a média. Em algum momento ele vai tocar a média. Seja um movimento bonito, ou seja, abriu uma distorção e voltou consideravelmente aqui, ó, rápido, ou mais lento, que é um movimento que eu vou mostrar para vocês que é mais difícil, mais chato pra gente. Então, vão ter movimentos mais fáceis, mais difíceis, bons, ruins, médios. Eu vou mostrar para vocês o que é cada tipo de movimento depois, tá? Mas você precisa entender isso. A estratégia básica, ele está voltada à regressão do preço à média. Então, quando o preço abre algumas distorções que a gente vai considerar significativo estatisticamente, nós vamos entrar aqui nesses pontos que a gente considera uma distorção significativa, e isso a estatística vai mostrar pra gente, nós vamos entrar aqui esperando com a expectativa do preço retornar para a média. Aqui no caso o preço subiu, a expectativa é que o preço caia para voltar para a média. A gente vai vender, a gente vai apostar na queda. Então vamos entrar vendidos. Aqui vai entrar vendido, aqui vai entrar vendido. Nesse caso aqui, como o preço está caindo, nós vamos entrar comprados. Nós vamos comprar porque a expectativa é do preço subir. Tá? Então a gente vai comprar nessa queda aqui, nas distorções significativas, esperando que o preço suba e dê o nosso ganho, subindo e venha tocar média, tá? Então, essa é a expectativa do critério de entrada principal da nossa estratégia, tá? Lembrando, pessoal, mais uma vez, não há nada de mágico nisso, é matemática pura e simples, dados estatísticos e probabilidades. Então é apenas um critério. A gente podia ter optado por outros critérios. Quando o preço fizer outra coisa, a gente entrava na operação. Poderia. Basta pegar os dados estatísticos de quando isso funciona, quando não funciona, todos os dados históricos, as probabilidades, disso, daquilo, e se ajustar. Nós optamos por esse critério de associação da média com dados estatísticos e probabilísticos para entrar na operação. Ok? Então é isso. No final das contas, pessoal, o que importa é matemática, estatística e probabilidade. Então é isso. A gente vai analisar que quando o preço abrir uma distorção de 10 pontos em relação à média 25, a probabilidade do preço vir e voltar para a média é de tantos por cento e a gente tem a probabilidade a nosso favor, a gente vai entrar nessa operação porque está muito a favor da gente. Então, e daí eu vou mostrar o que a gente vai fazer em seguida e tal, tá? Mas você precisa entender hoje que nosso critério de entrada é esse. Distanciamento da média móvel, seja no dólar, no índice, no Bitcoin, é tudo igual. Movimentação do preço, pessoal, gráfico é tudo igual. Você não sabe nem me falar que ativo que era esse, eu só vou olhar aqui, ó, as métricas do que o preço está fazendo, subindo, caindo, se afastando da média, voltando para a média, tal. É isso, tá? Então o preço vai fazer esse tipo de movimento o dia inteiro. Vai ficar às vezes lateral, às vezes vai abrir distorções com mais força, com menos força. Então a gente vai entender. Não vou falar sobre critérios avançados, que isso aí deixa para cada aula, né? Essa aqui eu quero explicar o básico da nossa entrada na operação. Mas é muito importante eu falar para vocês o seguinte. Bom, então aqui, por exemplo, ó, a gente colocou o que aqui? Eu estou falando para o software que quando a média é 25, né, que eu estou monitorando,
Quando nós vimos que o preço abriu uma distância de 10 pontos em relação à média 25, entra na operação. Comprado ou vendido. Se o preço estiver caindo, você vai comprar. Se o preço estiver subindo, você vai vender. Vai entrar vendido. É isso que ele vai fazer. Ele vai só executar o que você colocou aqui para ele fazer. Ah, eu quero colocar 12. Ok, 12. Ele só vai entrar na operação quando abrir uma distorção de 12. E você coloca o que você quiser aqui, galera. Tá? Então você vai analisar o mercado, analisar os dados. A gente tem ferramentas estatísticas que eu vou mostrar em outra aula para vocês, todas as ferramentas estatísticas, né? Que você pode estudar o mercado ali uma semana, um mês, horários, tudo, médias diferentes. E você vai analisar o que? Na média 25, o que é relevante, o que é legal, qual é o melhor ponto de entrar. Temos várias ferramentas para mostrar isso aqui para vocês, se é 10, se é 12, se é 8, o horário de manhã, de tarde, o que você coloca, tá? Então, é isso aí que vai te ajudar a parametrizar o teu setup, tá? Bom, e a outra coisa que é importante falar aqui, saída por distância. Galera, olha só, a estratégia básica, da nossa estratégia básica, o que é? O preço se afastou da média, entra na operação. Aqui no caso está caindo, vai comprar em algum ponto aqui, tá? E quando o preço voltar para a média? O que você vai fazer? Você vai sair da operação. Tá ok? Por quê, pessoal? Porque a estratégia básica, os nossos dados estatísticos, as nossas informações, histórico, tudo que a gente estuda, é o quê? O preço se afastou da média, há uma grande probabilidade dele voltar para a média em determinado período. Tá? Quando ele voltou para a média, qual é a probabilidade dele fazer o quê? Não sei. Não sei. A nossa estratégia ela vai coletar dados, informações tal, para isso. Saiu da média, distanciou da média, determinado ponto, voltou para a média. Quando voltou para a média, o que a gente vai fazer? Vai sair da operação. Porque aqui a gente já não sabe mais o que vai acontecer. A grande probabilidade era dele vir rápido retornar para a média. Foi o que aconteceu. Eu vou mostrar o que a gente faz durante esse período, quando entra na operação até voltar para a média. Então, a gente faz algumas coisas legais para aumentar as probabilidades de acerto. Mas, quando o preço voltar para a média, a estratégia básica diz que zere a operação, esteja ganhando, empatando ou perdendo. Porque aqui o teu risco aumenta muito. Voltou para a média, era o que você esperava, era o que os dados estatísticos mostram para a gente. Saiu da média, voltou para a média. Depois daqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos monitorar outra oportunidade de sair da média e você entra de novo. Mas essa operação aqui encerrou. O preço saiu da média e voltou para a média. Acabou. Tá ok? Tem que entender isso, galera. Esse é o nosso filtro de segurança básico da estratégia de regressão do preço à média. O preço é isso, a estratégia é essa, regressão do preço à média. Regressou à média, acabou. Você pode não selecionar isso aqui? Você pode não selecionar isso aqui, pessoal? Pode. Ou seja, você não vai sair na média. Só que o teu risco aumenta muito, você tem que saber o que você está fazendo, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a estratégia básica é isso aqui, ó. Distanciamento da média, 0, 0. Depois eu vou explicar um pouco mais detalhes do que significa isso. Isso aqui, ó, 0 e 0 aqui, significa que na distância 0, ou seja, quando tocar na média, você vai sair do trade. Independente de como tiver a sua situação. Ó, média móvel aqui, distância 0, ou seja, quando tocar na média, e saída de aumentos. Aqui o que é, pessoal? Depois eu vou explicar mais para frente porque ele tem a ver com os aumentos de posição, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar inicialmente só com 0, tá? Vai sair aqui no toque na média. Aqui você pode escolher média móvel, que tocou na média vai sair, ou preço médio. O preço médio a gente usa muito pouco, não é uma referência da estratégia, é outro tipo de operação, tá? Não vale nem a pena falar muito sobre isso aqui porque a gente não usa, muito pouco. Tá? Não tem muita consenso estatístico isso aqui. Né? Então, o que para a gente importa é o média, toque na média aqui, 0, 0 é o básico ali da estratégia. Veja, tem várias coisas mais avançadas que o software permite os usuários brincarem, simularem, tentarem outras coisas diferentes. Ok, tem um monte de função aqui que vai dar para usar, mas eu estou explicando para vocês o básico da estratégia, o que você precisa saber mesmo para operar. Tá? O resto aqui é tudo firula.
é firulinha, não precisa, não, eu mesmo uso nada fora disso aqui praticamente, tá? Então não é algo que você precisa de qualquer jeito saber, não. Né? Esse aqui, por exemplo, toque na média, não tem nenhum robô que usa isso. A gente nunca usei, né? A saída por distância pelo preço médio, porque para mim não faz muito sentido na estratégia básica ali, né? Nos dados históricos, tal, então não uso. Né? Então isso que você precisa entender aqui, a entrada na operação, saída pelo toque na média. Então é isso que a gente está vendo aqui no gráfico. Tá? O preço se afastou da média, a gente vai monitorar aqui o ponto que a gente quer entrar. Monitorou o ponto que quer entrar, tem aqui a saída pelo toque na média, saída pelo toque na média, saída pelo toque na média, e a gente vai fazendo operações, buscando oportunidades. Então a gente vai ficar monitorando o que o preço está fazendo. Agora o preço fez aqui uma saidinha pequena. Quantos pontos foi aqui? 3 pontos. A gente vai ficar só olhando. Por exemplo, a gente configurou ali para entrar só com 10. Enquanto o preço não fizer uma distância de 10 pontos da média, a gente não vai entrar. O software vai ficar monitorando. Por isso que o software é automático, a gente não tem que ficar olhando o robô operando. Você configurou tudo ali, o robô vai estar operando o dia inteiro. Você não precisa ficar olhando. Aconteceu a condição que você selecionou ali durante o dia no mercado, o robô vai automaticamente efetuar as operações. Tá? Porque às vezes, pessoal, depende da movimentação e o que você parametrizou, ele vai fazer 3, 4, às vezes menos operações no dia, depende do que você selecionou. Se você botou um DX mais conservador ali, sei lá, 12, 14, ele vai fazer às vezes uma operação no dia, 2. Se você colocou um DX mais baixo, vai fazer 10, 20, 30. Depende da tua agressividade, do que você colocou aqui para ele entrar. Se você tivesse colocado ali um DX4 para entrar, pô, ele teria entrado aqui, entrou cedo, aqui também, várias operações. Mas depois eu vou mostrar para vocês o que diferencia cada entrada. Se você entrar com um DX muito baixo, 4, 5, é um tipo de trade system, um tipo de operação mais agressiva. Se você entrar com um DX ali de 8, 10, é um DX mediano, vai fazer alguns trades no dia, mas a probabilidade é boa de dar certo. Um DX seletivo, você vai operar poucos trades no dia. Às vezes não vai nem operar no dia, dependendo da movimentação. Mas tem uma alta taxa de acerto, altíssima. Né? Então isso vai variar, mas o básico até se mantém, regressão do preço em relação à média. Então esse é a nossa estratégia básica, o critério de entrada básico de entrada na operação. Tá? Então é isso aqui que está na SmartBot. Então é esses critérios aqui que você vai ver, distância da média, vai colocar a média, variação DX, saída por distância de 0, saída mínima 0, então você vai sair aqui, está falando que vai sair pelo toque na média. Tá? Isso aqui também não vou falar nada, que é uma coisa mais avançada e tal, também uso muito pouco, né? Mas tranquilo, esse aqui é o básico que você precisa saber realmente para a estratégia, é o que eu uso em 95% de todos os meus robôs que estão operando em conta real ali, é isso aí, tá? O simples funcionando bem, tá? A grande questão para você entender, pessoal, é o que? É a estatística, tá? Então nós vamos coletar dados, informações para saber quais os melhores pontos de entrada, né? Então, e na questão da entrada da operação, é isso, é os dados estatísticos, a gente vai monitorar a dispersão do que está acontecendo, a força do mercado, tal, o que é um bom ponto de entrada, vamos configurar e acabou. Tá? Sem muita frescura, é isso aí. Tá? Tem outros critérios que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas que vão aumentar nossa taxa de acerto, nosso gerenciamento de risco, tudo isso aí. Mas cada momento a gente vai explicando para você direitinho. Aí você vai no final compilar todo o operacional, né? Que não é complicado, tem algumas funções que você precisa entender, é simples, né? Mas realmente o básico que você precisa entender hoje é isso aí. Tá? Então, entender isso aqui, eu estou satisfeito. A gente já vai poder pular aí para a próxima aula com mais informação técnica. Tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, bota aqui no campo de perguntas, manda ali para o nosso suporte também, nosso contato ali no WhatsApp, que a gente vai poder te ajudar ali. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.